Certo, vamos lá então. Todo mundo acompanhando aí já, né? Nós vamos dar continuidade ao assunto de reta, falando sobre a posição relativa entre duas retas, né? Nós estudamos lá no conteúdo anterior sobre a equação de uma reta, como encontrar a equação de uma reta, como calcular a equação de uma reta. E a equação de uma reta nada mais é do que a equação que descreve o comportamento dos pontos que estão sobre essa reta. Não é isso? Então aqui, ó. Posições relativas entre duas retas. Duas retas elas podem ser paralelas, conforme já está aqui na telinha, paralelas ou concorrentes. O que são retas paralelas? Nós podemos analisar assim de uma forma bem superficial que retas paralelas são retas que não possuem ponto em comum, enquanto retas concorrentes são retas que possuem ponto em comum. Como assim? Ó, duas retas paralelas são aquelas que ficam lado a lado, mantendo sempre a mesma distância entre si, ó. Mantendo sempre a mesma distância entre si, certo? Isso são retas paralelas. Retas concorrentes são retas que se cortam, né? Ó, se cruzam. Então a gente pode olhar por essa forma. O que acontece? Qual é a análise que nós podemos fazer aí? Ó? Observe aqui que eu tenho uma reta verdinha que eu chamei de reta R, uma reta vermelhinha chamada de reta S. Então, a reta R, por exemplo, a reta R, vai ter aí sua equação. Vou colocar aqui a equação reduzida dessa reta, que é y igual a mx mais n. Todo mundo lembra o que são essas letrinhas? Esse m é o coeficiente angular e esse n é o coeficiente linear, né? Como é da reta R, eu vou colocar aqui, ó, mr e nr, para indicar que é da reta R. Enquanto que a reta S vai ter sua equação também, né? Vou colocar aqui, a reta S é igual a y igual a ms x mais ns. Elas vão ter suas equações da reta, né? Que relaciona o y com o x. Ou seja, as coordenadas de cada ponto que está sobre essa reta, né? Ó, aqui eu tenho um ponto, vai ter suas coordenadas x e y, que são exatamente esse x aqui e esse y aqui, que estão sendo relacionados através dessa equação. O que acontece aí? Observem que, pelo fato dessas retas serem paralelas, o ângulo de inclinação aqui, ó, da reta S, por exemplo, que eu chamei de alfa, e o ângulo de inclinação da reta R, que eu chamei de beta. Como essas retas são paralelas, então elas cruzam o eixo X aqui, ó, com a mesma inclinação. Então, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo beta. Esses ângulos são iguais. O que implica dizer que o que a gente pode... O que significa o quê? Que os coeficientes angulares dessas retas são iguais. Por quê? Lembra que coeficiente angular, m, é a tangente do ângulo de inclinação. Então, se esses ângulos são iguais, as tangentes desses ângulos também vão ser iguais. O que implica dizer que o coeficiente angular de uma reta é igual ao da outra. MR igual a MS. Ou seja, duas retas são paralelas se os seus coeficientes angulares forem iguais. Então, através da equação de duas retas, eu posso descobrir se elas são paralelas. Como? Verificando se esses coeficientes angulares são iguais das duas retas. E quando as retas são concorrentes, o que acontece? Para retas concorrentes, olha aqui, ó. Na primeira imagem aqui da esquerda, eu tenho uma reta R, uma reta S. Peraí. Eu tenho aqui uma reta R, verdinha, e a reta S de vermelho. Observe que os ângulos de inclinação agora eles são diferentes. Ó. Esse ângulo alfa aqui, ó, é um ângulo bem maior do que esse ângulo beta, né? Então agora eu tenho que o ângulo alfa é diferente do ângulo beta. Ou seja, os ângulos de inclinação das duas retas são diferentes. Logo, as tangentes desses ângulos vão ser diferentes. E quem é a tangente? O coeficiente angular. Logo, eu tenho aqui coeficientes angulares diferentes. Ou seja,
Se eu tiver a equação de duas retas, eu posso verificar se essas retas são paralelas ou concorrentes. Através de quê? Através dos coeficientes angulares. Se os coeficientes angulares das duas retas forem iguais, elas são paralelas. Se eles forem diferentes, elas são concorrentes. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo bacana aqui. Não. Vou colocar aqui. Vou pegar bem aqui duas equações legais. Vamos pegar a reta R, 2x mais 3y menos 7 igual a zero. E a reta S, menos 10x menos 15y mais 45 igual a zero. Vamos verificar qual é a posição relativa entre essas duas retas, ou seja, se elas são paralelas ou concorrentes. Como é que nós vamos verificar isso? Para eu saber se elas são paralelas ou concorrentes, eu preciso simplesmente verificar seus coeficientes angulares. Se os coeficientes angulares forem iguais, elas são paralelas. Se forem diferentes, elas são concorrentes. Então, para isso, observe que aqui, nessa equação, eu tenho como dizer qual é o valor do coeficiente angular aí? Não, porque essas equações estão no formato, na forma geral da equação da reta. Eu tenho que transformar para a forma reduzida. Qual é a forma reduzida? Y igual a mx mais n. Transformar da forma geral para a forma reduzida, porque na forma reduzida eu tenho o y isolado em função do x, aí eu tenho aqui o coeficiente angular e o linear. Então, para eu transformar essas equações aqui, que estão na forma geral, para a forma reduzida, o que eu faço? Isolo o y. Então, vamos começar aqui com a reta R. Vamos isolar o y. Eu tenho 2x mais 3y menos 7 igual a zero. Agora, vamos isolar o y. Então, tudo que não tiver com y, eu passo para o segundo membro. Vai ficar o seguinte. 3y fica aqui. Esse 2x eu jogo para lá, vai negativo. Menos 2x. Menos 7 que está negativo e positivo. Mais 7. Agora eu passo esse 3 do y dividindo. Vai ficar assim, y igual a menos 2x mais 7 dividido por 3. Como eu tenho uma soma aqui, eu posso dividir em parcelas. Fica menos 2x sobre 3 mais 7 sobre 3. Então, qual é o valor do coeficiente angular dessa reta aí, que é a reta R? Qual é o valor, galera, desse coeficiente angular aí? É aquele que acompanha o x, que é quem? Menos 2 terços. Encontrei o coeficiente angular da reta R. Agora eu vou encontrar o da reta S para verificar se eles são iguais ou diferentes. Então vamos começar aqui. Mesma coisa, vou isolar o y. Eu tenho menos 10x menos 15y mais 45 igual a zero. Eu vou começar fazendo o quê? Vou isolar o y. Menos 15y igual a... Esse menos 10x está negativo, vem positivo. 10x. Uma coisa, eu vou fazer isso antes. Eu ia fazer lá na frente, mas eu vou fazer isso antes para já dar essa dica para vocês. Observe uma coisa, galera. 10, 15 e 45. São todos números que possuem um múltiplo em comum, um divisor comum. Então, eu posso simplificar essa equação aí. Simplificar como? Dividindo todos eles por um mesmo número. Quem é que eu posso dividir aqui? Eu posso dividir essa equação inteira por qual número? Qual o número que dá para dividir esses três aí?
10, 15 e 45 podem ser divididos por quais números? Por qual número? Ou quais? Se tiver mais de um. Eu consigo dividir 10, 15 e 45 por qual número, galera? Tá boadinha. O mesmo número que divide esses três números aí. 10, o 15 e o 45. Acho que 5. Exatamente. Eu posso dividir todos eles por 5. Ó. Então, toda equação da reta, vocês podem fazer isso. Simplificar ela, dividindo por um mesmo número. Então, aqui, ó, eu vou ter o 10 dividido por 2 fica quanto? Ou por 5, menos 2x. 15 dividido por 5, menos 3y. Mais o 45 dividido por 5, 7, igual a 0. E agora eu isolo o y. Vai ficar aqui menos 3y. Aí vai passar para o outro lado. Esse menos 2 fica 2x. Outra coisa. O que eu poderia verificar aqui também? Poderia verificar o seguinte, ó. E essa equação ficou quase igual à equação da reta R, não ficou? Qual é a diferença que nós podemos ver nessa equação que nós chegamos com a da reta R? Qual é a diferença bem dessas duas equações? Ó, aqui eu não tenho, ó. Opa. Menos 2x, menos 3y mais 7 igual a 0. Enquanto que na reta R eu tenho 2x mais 3y menos 7 igual a 0. Qual está sendo a única diferença entre essas duas equações? É o sinal negativo de lá. De cá, quer dizer. Exatamente. A única Lá é coisa que positivo mudou e aqui é foi o negativo. sinal. Os sinais todos estão trocados, né? Ó, aqui é menos 2x, lá é 2x. Aqui é menos 3y, lá é 3y positivo. E aqui é 7 positivo, lá é negativo. Então eu posso fazer só o seguinte: multiplicar essa equação inteira por menos 1. Porque aí, ó, é trocar o sinal de tudo. Fica assim, ó, 2x mais 3y menos 7 igual a 0. Por quê? Porque observe, galera, que eu cheguei na mesma equação, ó, na mesma equaçãozinha simplificada. Quando eu simplifiquei a equação da reta S, eu cheguei na mesma equação da reta R. Então vai dar a mesma coisa no final. Logo, eu posso dizer que elas são o quê? Paralela. Que elas vão ter o mesmo coeficiente angular, com certeza. Porque quando eu isolar, com certeza eu vou chegar no mesmo valor. Entenderam? Então, aqui é um passo que eu nem precisaria fazer, era encontrar esse coeficiente angular. Mas como eu já estou bem aqui, eu vou encontrar logo. Vai ser a mesma coisa. Vai ficar aqui 3y igual a menos 2x mais 7. Logo, y é menos 2x sobre 3 mais 7 sobre 3. Pronto, tá aí. Tá mesmo. Essas retas são paralelas. Mas aí vocês olham o seguinte. Professor, mas se deu a mesma equaçãozinha, ó, 7 terços, e aqui deu 7 terços também, elas deveriam ser, né, coincidentes, porque assim, retas são paralelas se seus coeficientes angulares são iguais, né? Ó, se eu tenho aqui, ó, vou colocar outra equação aqui, ó, uma reta que seja 2x menos 1 e a outra reta que seja y igual a 2x mais 4. Essas duas retas aqui, elas são paralelas. Por quê? Porque elas possuem o mesmo coeficiente angular. O dessa é 2 e o dessa também é 2. Só que aqui, ó, é diferente, exatamente por isso, porque uma passa mais embaixo no eixo x, y, a outra passa mais em cima. Só que nesse caso da questão aqui, ó, se eu digo se essa aqui, ao invés de 4, ao invés de mais 4, fosse menos 1 também, ao invés de retas paralelas, elas são retas coincidentes, porque elas possuem exatamente os mesmos valores. Então, essas retas aqui não seriam, então, coincidentes? Não, por quê? Porque a reta S nós simplificamos. Né? Isso aqui é uma forma simplificada dela. Então,
Quando eu usar o valor inteiro aqui, ó, esses valores inteiros, elas vão ter um valor um pouco diferente. Porque o que acontece? Observe que é como se eu estivesse pegando essa equação aqui e multiplicando por um número para chegar naquela lá. Entendeu? Eu multipliquei por um número para chegar lá. Então é como se eu tivesse assim, ó, no plano cartesiano. Ó. Uma das retas está aqui, a outra reta está mais em cima um pouquinho. Ó. Eu peguei essa reta e multipliquei por um número. Certo? Agora, se sem eu simplificar nada, eu tivesse chegado em duas equações iguais, aí nós diríamos que essas retas são coincidentes ao invés de paralelas. Beleza?